Então, vamos começar a nossa conversa de hoje, né? Nossa live de hoje. Muito bem, que bom que vocês estão aqui comigo. Quem está chegando hoje é a primeira vez, eu sou a Mabel Tossi, eu sou fisioterapeuta responsável, né, pelo método Mova-se Mais. Então, hoje, né, a gente vai conversar, vou responder aí alguns questionamentos. Uma das perguntas, né, que me foi feito ali, eu olhei aqui, né, tenho hérnia de disco, será que somente cirurgia para o meu problema? Acredito que essa dúvida seja de várias pessoas aí que têm hérnia de disco, né? E estou para dizer que não, tá, gente? Não é cirurgia a única solução e nem tampouco, né, a melhor solução, né? Porque, claro que a gente tem, cada caso é um caso, cada paciente é um paciente, precisa ser bem avaliado, precisa ser bem identificada a lesão, o grau de lesão, né? Para que a gente consiga, então, identificar se realmente é um caso cirúrgico ou não. Minha experiência, pelos casos dos pacientes que eu já atendi, né, aqui no Mova-se Mais, o método Mova-se Mais, já vi muita gente não indo para cirurgia. Tinha esse diagnóstico de hérnia de disco, já tinha ouvido, né, esse prognóstico, digamos assim, de que a única solução era a cirurgia, tá? Mas não foi necessário, certo? Não foi necessário. Porque, gente, com os exercícios, né, do método Mova-se Mais, com os exercícios que a gente trabalha, a gente acaba fortalecendo a musculatura globalmente de todo o nosso corpo. A gente acaba alongando todos os músculos, os nossos, a fáscia muscular, né? Porque às vezes o problema não é somente muscular. Tá? Quem está hoje, né? Independente de ter hérnia de disco ou não, quem está hoje passando por problema de dor na coluna, dor na perna, saiba que às vezes o problema, muitas das vezes, não são poucas vezes, o problema não é especificamente na hérnia, na coluna, tá? O problema é o processo inflamatório, as alterações que foram causadas já por conta, provavelmente inicialmente dessa hérnia, foram causadas na região, né, que circunda ali a coluna e toda a região pélvica, quadril. Então, gente, mas como que a gente vai solucionar o problema, então, né? Como que a gente soluciona? A gente soluciona gradativamente, né? Esses dias eu também uma moça me disse assim, eu não consigo nem me mexer, como é que eu vou fazer exercício? Obviamente, gente, que quando a gente fala em exercício, a gente não quer que vocês já, né? Eu não quero já que vocês saiam virando de cabeça para baixo, virando pirueta, né? Exercícios, a gente começa com exercícios leves, exercícios de alongamento, exercícios de estabilização da coluna, né? Então, nas aulas do método, a gente vai, é gradativamente, né? É uma crescente, uma evolução. Então, aos pouquinhos, a gente começa alongando, depois vai evoluindo, inclusive nos alongamentos, vão com os alongamentos mais difíceis, né? Um pouquinho mais complexos, que envolvem mais músculos. E aos poucos a gente vai, então, conseguindo ver a melhora no corpo e conseguindo daí evoluir nos exercícios, tá? Muita dor no bumbum quando estou sentada e quando vai levantar, pior ainda. Alguém tem que te puxar. Então, Terezinha, provavelmente, né, tu tá com um processo, uma síndrome do piriforme, né? O síndrome do piriforme. O piriforme, que é o que eu estou falando, né? Por exemplo, tem um problema de coluna, só vou retroceder um pouquinho. Temos um problema de coluna, né? Digamos, não sei o caso ali da Terezinha, mas supondo, né, que tem uma hérnia de disco na lombar, às vezes a gente tem uma protusão de disco, que é um estágio, é o meu caso, né, que eu tenho protusão de disco, é um estágio antes da hérnia, né? Então, a gente
tem um desalinhamento da vértebra, o disco saiu do espaço dele ali, está fazendo um pinçamento. Então, ele pode estar pinçando o nervo ciático, ele pode estar pinçando as raízes nervosas, né? E daí dá essa dor. E tem uma questão bem importante, às vezes, quando a gente fica sentado, quando a gente senta, que a gente tem o glúteo, né? O bumbum, tem o bumbum. Por baixo do glúteo, a gente tem um músculo piriforme, tá? Então, tem a camada, né, glútea mais externa. Por baixo tem um músculo que se chama o piriforme. E embaixo do piriforme passa o nervo ciático. Então, às vezes, se o ciático já saiu lá da coluna, ele está com uma inflamação, está com um pinçamento, quando ele passa ali no glúteo, às vezes ele tem um processo inflamatório ali naquela região glútea também, e edemacia, ou seja, incha, deixa inchado, né? O piriforme. Se o piriforme está tenso, está mais volumoso, mais tenso, sem alongamento, que o processo inflamatório causa isso. Quando a gente está com dor, o processo inflamatório faz com que o músculo se contraia, né? Ele vai comprimir mais ainda a região ali glútea, a região do ciático, naquela região glútea, tá? Então, por isso que as pessoas com problema de coluna lombar, L5, S1, tem muita dor na região glútea mesmo, na região do bumbum, certo? Então, como que a gente resolve? Começando, né? A gente começa com alongamentos do piriforme. Aqui na página tem, né? Tá no Facebook, Terezinha tem várias dicas aí de alongamento do piriforme, tá? Então, tem que alongar, tá? A gente tem que movimentar. O nosso corpo, ele foi feito com movimento. Então, eu preciso movimentar o corpo para que, aos poucos, a gente vá conseguindo, né? A gente vai conseguindo dar o movimento mais próximo da normalidade para o nosso corpo, certo? Vou dando um movimento mais próximo da normalidade. Aí a pergunta era, né? Vamos voltar para a pergunta aqui, se por causa da hernia de disco, se a solução era somente cirúrgica. Gente, a solução não é somente cirúrgica. Claro que tem N casos aí que tem que ir para cirurgia. Às vezes acontece, por exemplo, já começa o paciente com perda de movimento nas pernas, né? Quando a compressão da raiz nervosa está muito grande. Começa com uma incontinência urinária, né? Começa com perda de esfíncter. Então, a gente vai tendo, né, essas alterações que no dia a dia vai indicar para que o paciente faça a cirurgia, tá? Mas são situações mais extremas, onde já se tentou de tudo, não resolveu. Eu sempre digo, né, tá, tem indicação cirúrgica, tá, mas o que tu já fez para amenizar isso, né? O que tu já fez para amenizar? Eu não fiz usei tal remédio, fiz isso. Não, então vamos fazer pilates, vamos fazer exercício, né? Para que a gente consiga realmente aí dizer que já fez de tudo e não resolveu, certo? Então, gente, não quer dizer que se você tem hérnia de disco, tá? Tem que fazer cirurgia, certo? Não quer dizer isso. O que a gente tem que ver? A condição de cada paciente, ok? E o que eu sempre digo? Tem que tentar, certo? Tem que tentar. E não é tentar um mês, fazer exercício um mês, né? É 2, 3, 4, 5 meses, porque às vezes o caso, né? A pessoa está tão sedentária, tão com tão pouca movimentação, tanta fraqueza muscular, tanto encurtamento muscular, que não é um mês de aula que vai conseguir resolver, certo? Não é somente um mês de aula que a pessoa aí vai conseguir ter a solução dos seus problemas, né? A gente precisa ter uma abordagem mais completa, né? A gente precisa ter uma abordagem mais completa para que a gente, então, consiga efetivamente ficar livre das dores, certo?
Sim, Rita, eu dou aula método Mova-se Mais, é online, né? A semana que vem a gente tem a semana Mova-se Mais, Viva Sem Dores nas Costas. E depois desse evento aí, a gente vai abrir as inscrições para a nova turma daí, tá? Nova turma do Mova-se Mais, certo? Então, Terezinha, ó, se tu estás fazendo exames, o médico não acharam nada, é muito provavelmente que tu esteja até com só a síndrome do... Só não, né? Não menosprezando a tua dor, a tua dificuldade, mas eu digo, né? Não é uma hérnia, não é nenhuma alteração na vértebra, que é um pouquinho mais complexo. Talvez, provavelmente, tenha a síndrome do piriforme, que é uma contratura muito grande no músculo piriforme, um processo inflamatório no músculo piriforme. Então, tenta fazer os alongamentos do piriforme para ver se vai resolvendo aos poucos, para ir devagarinho, a gente vai alongando e vai melhorando, certo? Esses dias aqui na live até entrou uma aluna minha que disse que passou por vários médicos, né? Passou por vários médicos, fisioterapia ela fez também, e ela conseguiu. Alguns aí disseram que tinha indicação cirúrgica, e ela, com os exercícios comigo aqui, ela conseguiu ficar livre das dores no piriforme, tá? É uma dor, é aquela dor glútea, ciática ali, que só quem teve já sabe o que é, né? Quando sinto dor, tomo remédio. Nas aulas da semana, mova-se mais, viva sem dores nas costas, não nas calças, né? Que eu vou liberar segunda-feira, dia 24, a primeira aula. Eu vou falar exatamente sobre isso, Alex. Exatamente sobre isso, tá? Que é o uso da medicação quando está com dor. Isso acaba sendo um problema para a gente também, certo? Não só no estômago, que a gente sabe que vai causar ali uma gastrite, uma alteração no estômago, como um problema aí para resolver essa situação, certo? Mas se inscreve aí na bio do Instagram, tem o link para a semana Mova-se Mais, ok? Daí lá, nessa aula de 24, a gente vai conversar mais sobre essa questão aí de tomar remédios quando está com dor, né? Muito remédio, certo? Então a gente tem que se atentar a isso. Então, gente, a cirurgia, ela não é, além dela não ser, né, uma necessidade para todas as pessoas, até porque é extremamente invasivo, às vezes tem que, né, mexe na vértebra, uma cirurgia bem complexa, não é a solução de todos os teus problemas, não é a certeza do alívio das dores, tá? Por que que eu digo isso? Não é porque eu vejo, né, gente, que o corpo da gente tá com a musculatura tensa, tá com a musculatura encurtada, tá com falta de flexibilidade, tá com falta de movimentação. Se eu não tenho flexibilidade, eu não tenho amplitude dos movimentos, eu fico com os movimentos restritos, movimentos mais realizados em bloco, tá? Se eu tô com essa alteração na coluna, em todo o meu corpo, né? Fazer uma cirurgia na coluna, onde vai me deixar vários meses aí imobilizada, ou não imobilizada, né? Mas assim, num repouso, sem fazer muita movimentação, a musculatura vai se encurtar mais, vai ficar mais tensa, vai ficar mais fraca, porque eu não vou poder fazer muito exercício no início. Vai fazer, mas não muito, né? Com menos resistência, tá? Às vezes coloca a placa, né? A coluna não vai mexer mais em bloco ainda, porque ela vai ficar rígida, vai ter uma plaquinha ali, né? Então, a gente precisa se conscientizar de que não é fazendo uma cirurgia que a gente vai conseguir resolver 100% as dores, tá? Não é uma cirurgia que tu tira com a mão, né? Vai agora fazer a cirurgia, resolveu aí, tirou a cirurgia, tirou as dores com a mão, né? Tem toda umas perdas por trás disso também, que a gente sabe que acontece, né? E acontece para todo mundo que faz essas cirurgias, porque
é agressivo, né? É uma cirurgia de grande porte. Então, gente, assim, às vezes as pessoas vão para a cirurgia achando que essa é a solução de todas as suas dores, de todos os seus problemas, e não necessariamente que é, tá? Então, não posso dizer que não faça, né? Porque cada caso é um caso, tem que ver a indicação médica, mas assim, tente mais, faça mais exercício. Você está sedentário, não está fazendo nada, tente fazer exercício, né? Tente começar uma prática aí, pilates, fazer os meus exercícios da página, enfim, para depois pensar nessa possibilidade, certo? A Eli, né? Ele, infiltração funciona, ela vai injetar uma medicação ali, um corticoide, vai te tirar as dores, tá? Se tu tá com muita dor, às vezes vale a pena fazer infiltração para depois, mas logo em seguida você já começa a fazer exercícios, fazer alongamento, aproveitar que tá sem dor, né? Aproveita que tá sem dor para daí fazer os alongamentos, fazer a mobilidade de coluna, fazer organizar o teu corpo para não precisar ficar fazendo infiltração toda vez, né? Porque senão, assim, tu faz infiltração hoje, melhora, não faz nada porque acha que resolveu o problema, mas o problema tá ali ainda, tá? É que ele vai injetar uma medicação direto, né, ali no problema. Vai tirar a inflamação, vai resolver aí a condição que deve estar na tua coluna. Então, não vai não pode se achar que está tudo resolvido, porque, infelizmente, talvez, né, se tem uma hérnia, se tem uma alteração, se tu não fizer nada de exercícios, nada de movimento, né, que te tire do sedentarismo e que te prepare, te mantenha com a musculatura forte e alongada, infelizmente, não vai solucionar teu problema 100%. Pode vir daqui a alguns meses, né, porque a infiltração dura alguns meses aí, pode voltar a doer de novo, certo? Então, conversa com o teu médico sobre isso, mas se tu optar por fazer, já pensa em fazer aí exercícios para amenizando aí, não deixar ela voltar, né? O problema voltar, as dores voltarem, né? Ok? A Rita, eu já mando o link, tá? Fica ligadinha aí que eu já mando. Vou tomar uma aguinha aqui e vou responder para Alex. Caminhada é bom, a Alex está perguntando. Não sei se é a Alex ou o Alex, né? Acho que o Alex. Desculpa. Assim, gente, somente a caminhada não vai resolver o problema, certo? Somente a caminhada não vai resolver, tá? Caminhada é excelente, excelente para tudo, né? Mas é para o coração, para o pulmão, para o condicionamento cardiovascular, ok? Mas se tu tem um problema de coluna, de hérnia, ou, enfim, algum outro problema de coluna, se tu não preparar tua musculatura, não der força de sustentação, força abdominal, força de paravertebral, dessa região toda pélvica, cada vez que tu vai caminhar, vai fazer o impacto ali, né? E vai doer mais, tá? Então, eu posso fazer caminhadas leves, devagarinho, sem forçar demais, sem muita velocidade, com um tênis bom, né? Então, tem que se pensar tudo nisso. Só que não é a solução, tá? Não é a solução. Não pense que fazendo caminhada vai resolver os problemas da dor. Precisa sempre associar com exercícios de alongamento, exercícios de mobilidade, exercícios de estabilização da coluna, enfim, vários exercícios aí junto com a caminhada, certo? Terezinha, né? Peso extra também não é bom, não. Tem que cuidar, tá? Então, assim, ó, o que acontece, né? Nosso corpo, nosso sistema esquelético, né? O músculo esquelético foi feito para aguentar uma determinada carga aí, né? De peso. Se a gente está com peso em excesso, ele está sendo sobrecarregado.
tanto meus joelhos, quanto o quadril, quanto a coluna, são os principais, né, mais sobrecarregados, os pés, tornozelo, vão sentir esse excesso do peso, tá? Então, pensa, né, não sei a tua altura, mas assim, você tinha que estar pesando 70 quilos, uma média aí, né? 70 quilos, está com 100 quilos, são 30 quilos a mais que o corpo tem que carregar, né? Tem que, é uma sobrecarga para as articulações. Então, sim, né? Um passo importante aí é tentar fazer emagrecer. Eu sei que não é fácil, né? A gente está sempre nessa luta aí com essa tal da balança. Não é fácil, mas é possível, né? Então, assim, os próprios exercícios do Mova-se Mais ajudam nesse processo. Não, não é aeróbico, não fizemos exercícios aeróbicos, né? Mas como a gente tem um gasto maior de energia, a gente tem uma produção maior de músculo, o músculo consome mais energia. Se ele consome mais energia, eu tenho um gasto calórico maior para as atividades aí do dia a dia. Então, ajuda, né, na perda calórica. Além de que se tu tá num processo de emagrecimento, tu é mais, bem a mais alta, bem mais alta que eu, né? Eu tenho 56, 58. Então, assim, se a gente está num processo de emagrecimento, né? Acontece muito a flacidez muscular. Então, o músculo, a gente perde a gordura, que é ela que está recobrindo a pele. Então, eu preciso já fazer fortalecimento muscular, exercício de força, para evitar que esse emagrecimento aí cause a flacidez, né? A flacidez da pele. Tá? E daí a gente preenche, né, com o músculo, que é o que vai ajudar nossas articulações aí a ter uma boa funcionalidade, certo? Então, é isso que a gente vai ajuda, né? Os exercícios aí do método ajudam nesse processo aí do emagrecimento, ok? Então, gente, a questão da coluna, né, da hérnia de disco, é bem importante que a gente sempre, independente de fazer cirurgia ou não fazer cirurgia, é importante que você mantenha uma rotina de exercícios, certo? Mas eu não gosto de fazer exercício. Não precisa gostar, né? Só tem que fazer. Eu sempre brinco, não precisa gostar, tem que fazer. Né? Claro que se a gente fizer o que a gente faz gostando, é muito mais prazeroso, é muito melhor. Disso eu sei muito bem, né? Mas assim, gente, a gente tem que entender, precisamos entender que além de gostar, de sentir, de gostar do exercício em si, ele é necessário para a nossa saúde, tá? Não é só uma questão de estética ou, enfim, de fazer alguma atividade. É questão de saúde mesmo. Saúde dos ossos, saúde das articulações, saúde do coração, né? Então, por isso que mesmo gostando ou não gostando, você tem que criar esse hábito aí do exercício físico, tá? A gente tem que criar esse hábito porque o nosso corpo pede, né? Ainda mais se a gente já tem aí acima de 40 anos, 45, 50, né? Com o processo do envelhecimento acontecendo, a gente vai tendo mais perda de massa muscular. A perda de massa muscular é mais rápida a partir dos 45, 50 anos, quando começa o processo de menopausa. A gente tem que estar sempre correndo atrás desse prejuízo aí, né? Porque o envelhecimento, se Deus quiser, vai acontecer, né? Acontece com todo mundo, certo? Mas a gente precisa, então, se precaver, né? De que as alterações não sejam tão drásticas assim com a gente, ok? Então, é muito jovem ainda para estar com muitas dores, né? Então, assim, a gente tem que se preservar, tem que manter a musculatura forte, firme aí, para aguentar as demandas do nosso dia a dia, né? Da nossa vida aí, e poder fazer essas coisas que a gente gosta, né? Passear, curtir aí, passear, viajar, né? Agora a pandemia está nos limitando um pouquinho, mas daqui a pouco vai acabar, a gente vai poder voltar, certo? Então, hérnia de disco, não necessariamente o tratamento é somente cirúrgico, ok? Você pode ficar sem dor, pode resolver com exercícios, com os exercícios do Mova-se Mais, com exercícios aí que você estabelecer na sua rotina, ok?
Muito bem. Voltando aqui, indo aqui para uma outra pergunta, né? Que uma outra seguidora fez, que eu separei algumas perguntinhas aqui. Tem algum tratamento eficaz para desgaste na coluna? E aí eu vou ser redundante na resposta, né? Porque eu vou dizer a mesma coisa que anteriormente. Mas só para... Dalson, com 49 anos tem que fazer bastante exercício, hein? Para manter a saúde firme, a musculatura em dia. Muito bem, muito bem. Então, gente, assim, a gente tem desgaste na coluna, né? Mais ainda que vai ter que fazer fortalecimento muscular, tá? Mais ainda que a gente tem que fazer fortalecimento muscular. Por quê? Porque se eu tenho uma coluna com desgaste, eu tenho que manter a minha musculatura forte para que a musculatura aguente sustentar aquela coluna que já está com alguma dificuldade, que já está sobrecarregada, né? Então, se eu mantenho a minha... E não só da coluna, tá, gente? Joelhos, né? Quadril. Porque acontece, quando a gente tem um desgaste da coluna, começam as alterações. Daí a vértebra, ela perde a forma dela. Daqui a pouco o disco pode romper e fazer a hérnia de disco, né? Então, tem várias alterações aí que a gente tem que se prevenir, né? Evitar que aconteça. Quem já tem um desgaste tem uma predisposição maior de que isso venha a acontecer, tá? Eu tenho uma aluna, né, poucos anos aí, a mãe tem 50 e já tinha problema de coluna, e a avó com 70 já tinha feito cirurgia, e, enfim, já estava, né, e estava bem, várias cirurgias já, não era nenhuma só, né? E ela começou a fazer aula, começou a fazer pilates comigo, exatamente porque ela não tinha problema nenhum, né? Mas ela sabia que a mãe já tinha desgaste na coluna, e já estava com uma hérnia de disco, protusão de disco, e a avó já tinha feito várias cirurgias. Então ela só me disse: "Ó, eu não quero que isso aconteça comigo". Então ela veio para prevenção, né? Veio para prevenção, porque a gente sabe que desgaste na coluna, osteoporose, enfim, tem muito do componente genético também, né? Então a gente precisa, né, gente, assim, tem desgaste na coluna, se eu não manter uma coluna com bastante força na musculatura paravertebral, abdominal, tem uma grande chance desse desgaste ir evoluindo, né? E daqui a pouco vai começar as dores, se já não tem, né? Vai começar as limitações dos movimentos. Então a gente precisa, sim, prevenir, fortalecer a musculatura, para que essa musculatura sobrecarregue menos, faça com que a coluna fique menos sobrecarregada. Porque as atividades do nosso dia a dia, elas vão acontecer, a gente vai ter que fazer, a gente, né, não tem como a gente fugir aí de trabalhar, de fazer serviço da casa, enfim, de ficar, né, sentado ou em pé horas. É a nossa postura, a nossa atividade. Mas eu preciso dar condições para o meu corpo de que isso aconteça, tá? Terezinha, sim, eu indico as aulas do Mova-se Mais. Fora de brincadeira, né? Obviamente. No Pilates, Terezinha, ela pergunta, né? Quem está ali no Instagram, ela pergunta se além dos alongamentos, se eu indico Pilates. Sim, eu indico Pilates, mas assim, o Pilates ele já vai trabalhar os alongamentos, tá? É no Pilates, nas aulas, por exemplo, nas aulas Mova-se Mais, a gente começa com exercício de alongamento, vai evoluindo, faz exercício na mesma aula, né? Uma sequência, são aulas sequenciais. Então, faz o alongamento, aí eu vou fazer exercícios de mobilidade, faço um pouco de exercício de força, faço alongamento também. Então, vai intercalando as atividades durante uma única aula, certo? Para que a gente faça um trabalho bem completo aí com todo o nosso corpo, tá? Mas, assim, por isso que o Pilates é muito bom, né? Porque a gente não trabalha só força, a gente trabalha bastante alongamento e trabalhamos também exercícios que estabilizam a nossa coluna. O que que significa, né? Que nos dão força de sustentação, de estabilidade para a nossa coluna. A gente precisa manter a nossa coluna ereta, né? Precisamos manter a postura ereta. Então, eu preciso dar força para todos os meus músculos, abdômen, glúteo, quadril, toda a região,
para eu conseguir me manter ereta, né, na postura em pé, sem sobrecarregar demais, sem fazer uma hérnia de disco por sobrecarga. Quando a gente começa a ter muita fraqueza muscular ou má postura, a gente começa, por exemplo, a ficar, né, corcunda, assim, né? Ficar para frente aqui, uma cifose. Isso vai fazendo com que a coluna também vá fazendo uma curvatura e a musculatura ali está toda enfraquecida. Então, a chance de eu lesionar minha coluna, de eu piorar um problema que eu já tenho, é muito maior, tá? Então, a gente precisa trabalhar também a questão da postura, né? Cuidar quando está fazendo os exercícios para manter uma postura correta. A gente sempre faz um movimento que é movimento de crescer, né? Como se tivesse uma força crescendo lá em cima e uma puxando embaixo, né? Para a gente fazer o alongamento, o distanciamento das nossas vértebras. Então, a gente fazer esse movimento de crescer para ir aumentando gradativamente aí o movimento, o alongamento, o espaço entre uma vértebra e outra, que é onde, entre uma vértebra e outra, a gente tem um disco, que é um gelzinho ali que protege a nossa coluna, e geralmente é esse disco que escapa, né? Se ele fica muito achatado, se as vértebras, a gente está encolhida e as vértebras estão se achatando, esse disco ele também se achata e ele acaba saindo de dentro ali do espaço, né? Falando bem a grosso modo, né? Então, é isso que a gente faz quando a gente trabalha o alongamento axial, né? Nos exercícios. A gente cresce para que as vértebras se distanciem também e tenha mais espaço para esse disco aí se acomodar e não... Se já tem uma hérnia de disco, ele se acomoda, ele acaba sendo absorvido, que é muito bom, porque vai diminuindo as dores, né? E se não tem hérnia de disco, a gente não fica sobrecarregando ali e achatando o disco, tá? Para que ele daqui a pouco extravase, certo? Alex, a aula de funcional é bom? Depende o nível de dor que tu tá, a gravidade da tua lesão, tá? Funcional tem N funções, né? Se tu não tem dor, não tem nenhuma dificuldade, ele é excelente. Agora, se tu tá vindo com dor na coluna, talvez tenha movimentos de impacto, né? Que tu faz mais força, faz mais movimentos de se abaixar, de levantar. Talvez seja um passo adiante aí que tu tenha que dar depois que melhorar um pouquinho das dores, certo? Não excluindo, mas não, talvez não seja esse o momento agora para te fazer. Precisa pelo menos ficar com menos dores. Marco, a acupuntura tem condições de minimizar os problemas de coluna? É paliativo no sentido assim, vai tirar tuas dores, tá? Vai tirar. Acupuntura, eu sou fã da acupuntura, né? Acho muito efetivo, realmente, vai tirar tuas dores, vai tirar, diminuir o processo inflamatório. Mas é que nem eu comentei antes ali da caminhada, né? A acupuntura vai resolver, digamos assim, tirar a dor, vai resolver o processo inflamatório que tem ali em volta, na região, nas vértebras, mas se tu não fizer exercício, volto nessa tecla de novo, né? Se não fizer exercício, não fizer fortalecimento, não se preocupar com alongamento, a dor vai voltar, tá? Vai voltar. Tu vai acabar ficando dependente aí da acupuntura, porque daí a dor volta, tu faz acupuntura, né? Então, tem que... Pode fazer acupuntura, melhora da dor, vai fazer aula, vai fazer pilates, vai fazer algum exercício aí que te ajude a melhorar toda a tua musculatura. Né? Às vezes os homens aí gostam mais de fazer musculação. Perfeito, faz musculação devagarinho, sem muita carga, né? Mas não esquece nunca de alongar, tá? E o Pilates é para homem também, eu que estou sendo até excluindo aqui já, né? Mas não. No método Mova-se Mais, a gente o método é específico para mulheres, né? Mas o Pilates em si é excelente. Eu tenho um aluno, eu estou aqui no meu consultório agora, né? Estava atendendo ele agora há pouco, e ele diz, sempre, toda aula quase ele me diz, ele tem hérnia de disco, está super bem, sem dor, né? Na aula ele me diz, se eu tivesse começado isso aqui antes, né? Ele sofre, mas gosta, né? Sofre, mas gosta. E a quiropraxia, Luísa, entra no mesmo mérito aí da acupuntura, tá? É paliativo. Esse senhor que eu comentei agora, que eu atendi ele agora há pouco, ele veio para o Pilates encaminhado pelo quiropraxista dele. Por quê?
Porque o quiropraxista, ele vai, agora ele não está indo, né? Tá, graças a Deus está super bem, não está indo precisado, mas ele fazia quiropraxia, melhorava das dores, voltava para a rotina dele sem dor, tranquilo, né? Fazia uma carga um pouquinho maior, uma sobrecarga maior, entrava em crise ciática de novo, de hérnia de disco de novo. Aí fazia quiropraxia, o quiropraxista, né, fazia um realinhamento ali, reorganizava as vértebras, né? Ele ia para a rotina dele, para as atividades laborais, enfim, outra crise. Então, que o quiropraxista mandou, ele sempre, volta e meia, ele manda algum paciente para mim, né? Mandou para mim, por quê? Porque precisa manter o exercício para ficar livre das dores, senão vai ficar sempre nesse ciclo vicioso aí, né? Vai na quiro, vai na acupuntura, alivia, melhora, volta para a atividade, para a rotina, as dores vão aparecer de novo, tá? Não é pessimismo meu, eu tô agorando, né? Porque é a realidade, tá, gente? É o que a gente vê aí na prática. Salvo algumas exceções, né? Sempre tem, o paciente, as pessoas que fazem quiropraxia resolve, não precisa mais de nada, mas é aquilo que a gente fala, o corpo a gente está envelhecendo, a massa muscular a gente está perdendo, então em algum momento aí a gente vai precisar do exercício mesmo, certo? Então, por hoje era isso que eu tinha para conversar com vocês, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha esclarecido todas as dúvidas aí que vocês, todas, se não todas, algumas dúvidas que vocês tinham. Certo, gente? Ok? Um super beijo.